Não foi um sonho, foi a frase que revelou o nome de um morto. O ar na sala fria cheirava a café forte e a poeira antiga do sótão recém-aberto. A única janela filtrava um feixe de luz tênue que não aquecia. Apenas revelava o grão da madeira áspera da caixa que a mãe, Luana, acabara de tirar. Era o baú de lembranças da família que Davi, o menino de 6 anos, nunca havia visto antes. No colo de Luana, Davi segurava uma foto amarelada, desbotada pelo tempo, tirada em 1988. Ele apontou para a figura central, um homem jovem, com um sorriso vasto e uma jaqueta de couro. Ele era meu amigo, Davi sussurrou com uma calma impossível. E em seguida, com a voz embargada, completou: eu o matei, e deu a data exata de um acidente que Luana jamais conhecera. Luana sorriu de forma nervosa, tentando acalmar a si mesma e a inocência intensa do filho, esperando uma fantasia passageira. Mas o nome completo que ele usou para o homem não era o de parente ou conhecido. Era um sobrenome que havia sumido da árvore genealógica décadas atrás. De repente, Davi tocou uma cicatriz linear em seu próprio antebraço esquerdo, no mesmo lugar exato onde o homem da foto tinha uma marca de bala. Um pavor frio subiu pela espinha de Luana. Foi o silêncio denso que veio a seguir. O silêncio carregado de pavor que fez Luana decidir que o passado havia retornado para cobrar algo. O mundo de Sofia era feito de certezas suaves. Professora de história em uma escola pública na periferia, ela confiava na lógica dos fatos, nas datas gravadas nos livros e no amor palpável de sua pequena família. Seu filho Elias era a prova viva de que a vida se renovava. Uma criança de 6 anos com a alegria ruidosa e a imaginação vívida de sua idade. O sol da tarde entrava pela janela do banheiro naquele sábado, desenhando um retângulo de luz sobre o piso de azulejos, um cenário de total normalidade para a rotina do banho. Elias estava sentado na banheira de porcelana branca, as mãos gorduchas batendo na água que escorria pelo ralo com aquele som calmante de cachoeira em miniatura. Sofia o observava da soleira, sentindo o cheiro de sabonete e infância. Foi um instante banal, um momento de alívio e descanso, que seria quebrado por uma frase proferida com uma solenidade que não pertencia àquela voz infantil. O menino virou-se, a pele úmida brilhando sob a luz, e o olhar, fixo na mãe, carregava algo que Sofia descreveria, anos depois, como um peso que não cabia em 6 anos de existência. Não havia fantasia, nem a risada esperada. Apenas uma afirmação. Meu nome não é Elias, ele disse com a voz ligeiramente mais grave. É Moshe, e eu preciso do rio de novo. Ele está me chamando. O som da água parou de repente para Sofia. A colher de plástico que ela usava para mexer a espuma do banho pareceu pesar 100 quilos em sua mão. Ela riu, um riso rápido e quebrado, tentando trazer a leveza de volta para a sala. Ora, Elias, que história é essa? Você andou vendo algum filme de herói? Mas o riso morreu ali, estrangulado na garganta. O olhar do filho era de urgência, não de brincadeira. Ele não pediu o rio como quem pede um brinquedo novo. Ele precisava dele, como um navegador precisa do mar. A presença que resistia a se manifestar naquele momento não era uma pessoa, mas a própria dúvida de Sofia, a descrença interna que clamava por uma explicação racional. Uma professora que vive de história e de fatos não pode aceitar um lapso tão profundo na realidade. Ela tentou racionalizar. Talvez alguma história que a amiga Clara, mais ligada à espiritualidade, tenha lhe contado, um fragmento de memória da escola. Mas o evento subsequente se recusou a se encaixar em qualquer lógica infantil. Enquanto Sofia tentava distraí-lo, enrolando-o apressadamente na toalha, percebeu que Elias havia desenhado algo no azulejo branco com um pedaço de giz que ele sempre guardava no bolso. Não eram os habituais bonecos palito desajeitados, nem os carros coloridos.
Eram símbolos angulares, complexos, uma sequência que parecia fria e matemática, como uma escrita forjada em pedra e tempo. Ao lado, o desenho rudimentar de uma cesta, feita de traços nervosos, flutuando sobre ondas agressivas e escuras. Sofia esfregou o azulejo com a toalha, tentando apagar, como se a remoção física pudesse eliminar a estranheza daquela primeira evidência. Mas a imagem ficou gravada em sua mente. Aqueles símbolos, naquela sequência, eram o primeiro fragmento de uma informação que não deveria ter sido acessada por aquela criança. O início de uma estranha lembrança que rasgava o tecido da vida comum. O tom da casa alternava entre a ternura rotineira e o estranhamento crescente, uma gangorra emocional sutil que balançava a cada respiração. O cheiro do jantar, o som da televisão ligada no noticiário, tudo parecia uma tentativa desesperada da realidade de gritar que estava no controle. Sofia abraçou o filho com mais força que o normal, aspirando o perfume de camomila em seu cabelo, tentando convencer-se de que tudo não passava de imaginação. Mas a última cena daquele dia seria a mais inquietante, a que transformaria a dúvida em busca. Naquela noite, já tarde, Sofia não conseguiu dormir. A imagem da cesta e os símbolos misteriosos giravam em sua mente. Levantou-se silenciosamente e caminhou até o quarto do filho. Elias não estava dormindo. Estava sentado no chão frio, diante de um velho atlas escolar que a família guardava empoeirado no fundo do armário, um volume grosso de capa azul marinho. A luz fraca que entrava pela fresta da porta de Sofia banhava o menino em um tom cinzento, quase espectral. Seu dedo pequeno, o mesmo que desenhara o dialeto impossível, traçava uma linha tênue e precisa no mapa, com uma firmeza que era assustadora. A linha começava na foz do rio Nilo, cruzava o deserto e seguia, quase hesitante, em direção ao deserto do Sinai, um trajeto de centenas de quilômetros que Elias jamais havia estudado. Não havia hesitação na rota, apenas na conclusão. Elias não levantou os olhos, mas Sofia sentiu o tremor em sua voz infantil, um sussurro que vinha de uma distância muito maior do que o pequeno quarto. A passagem. Não consigo ver o fim da passagem. Está muito escuro. Sofia permaneceu na porta, paralisada pelo frio que subia do chão. O que seu filho estava vendo? Não o papel envelhecido do Atlas, mas um deserto varrido pelo vento, uma multidão em marcha, um medo ancestral que a voz de uma criança não deveria carregar. Aquele detalhe inquietante que convidava a continuar a história não era a afirmação de ser outra pessoa, mas a dor na voz do menino ao descrever uma visão geográfica e histórica que ele não tinha como saber. Era o prenúncio de que a busca pelo rio não havia terminado na banheira, mas estava apenas começando, traçada em silêncio no mapa mundi. O mundo de certezas de Sofia acabara de ruir, deixando para trás apenas a areia movediça da dúvida. Sofia, a pessoa no centro da experiência, tentou fechar os olhos e acordar no mundo familiar de antes. Mas as palavras, meu nome é Moshe, e a rota traçada no mapa persistiam como um eco em uma sala vazia. A primeira reação de alguém que confia na razão é sempre a de buscar um diagnóstico, de enquadrar o inexplicável na fria moldura da ciência e da psicologia. O medo não era de que Elias estivesse mentindo, mas de que algo fundamentalmente se rompesse em sua mente. Para dissipar a dúvida e acalmar o nervosismo que lhe apertava o peito, Sofia tomou a decisão que a autoridade racional impunha. Levou Elias a um consultório especializado. Ela buscou o Dr. Mauro Almeida, um renomado psicólogo infantil, conhecido por seu pragmatismo. O Dr. Mauro representava a força que se opõe à espiritualidade da história. Ele era o cético convicto, o profissional que sempre oferecia um nome técnico para o mistério, um refúgio seguro para a mente adulta.
O consultório era um ambiente de cores suaves e brinquedos pedagógicos, uma tentativa de normalizar o estranho. Enquanto Elias brincava sob o olhar atento do médico, Sofia relatou os acontecimentos. O nome antigo, os símbolos, o trajeto no mapa. O Dr. Mauro ouvia com a paciência metódica de quem já catalogou centenas de fantasias infantis, enquadrando o caso de Elias em um padrão de hiperimaginação ou fixação cultural. No entanto, algo na postura de Elias, na calma desproporcional com que o menino descrevia a necessidade de cruzar o mar, incomodava profundamente o médico. A primeira subida de emoção para Sofia foi um alívio leve, uma esperança de que ele lhe diria: é uma fase, com tratamento adequado, tudo se resolve. O Dr. Mauro começou a discorrer sobre complexos infantis e a influência excessiva de mídias, injetando uma dose de racionalidade na confusão de Sofia. Por um momento, ela pôde respirar, sentindo o peso daquela memória milenar se dissipar, transformando-se apenas em um caso a ser monitorado. Mas a descida veio rápido, brutalmente, durante um teste cognitivo. O Dr. Mauro, como um estímulo visual aleatório para avaliar a reação de Elias a símbolos complexos, exibiu um pergaminho acadêmico contendo um dialeto semítico arcaico, uma escrita complexa usada em estudos linguísticos jamais acessível a leigos. Ele esperava uma reação de confusão ou desinteresse. O que ocorreu foi o oposto. Elias, sentado na pequena cadeira, inclinou-se sobre a mesa com uma intensidade perturbadora. Ele não demonstrou confusão. Com uma calma quase erudita, como um escriba reencontrando uma ferramenta esquecida, ele começou a reproduzir sobre uma folha de papel os mesmos símbolos angulares que havia desenhado em casa. Não era uma cópia. Era uma transcrição para uma língua ainda mais antiga, como se o pergaminho fosse um rascunho. O quarto ficou em silêncio. Apenas o som do giz arranhando o papel, um som que, para Sofia, parecia vir de séculos distantes, um ruído seco de história sendo reescrita. O Dr. Mauro pegou a folha e a comparou com os símbolos no pergaminho, incapaz de negar a precisão impossível da escrita de Elias. A tensão e a dúvida se instalaram, não só em Sofia, mas no olhar do próprio médico. O menino, então, concluiu o seu trabalho com uma frase dita em um tom ligeiramente alterado, com a voz embargada por uma memória não solicitada. Esta é a língua que foi perdida antes que eles pudessem cruzar o mar. Naquele instante, a certeza do Dr. Mauro, a força que se opõe, vacilou, mas não desabou. Ele era, afinal, um homem da ciência. A conclusão médica foi apresentada a Sofia como um mistério frio. Desenvolvimento acima da média, mas com uma fixação culturalmente impossível. Continuaremos monitorando e afastando o menino de qualquer estímulo religioso ou histórico. A recomendação, por mais bem intencionada que fosse, soava oca diante da precisão da escrita de Elias, uma escrita que parecia ter vindo de um deserto varrido pelo vento, e não de um playground de escola. A família, inevitavelmente, começou a sentir as rachaduras. O pai de Sofia, um engenheiro com os pés firmemente plantados na terra, representava a linha de contenção, o olhar público cético pedindo à filha que parasse de dar asas à fantasia do garoto. Ele via nos eventos uma fuga da realidade, um perigo para a saúde mental de Elias. Já sua amiga Clara, uma enfermeira com um interesse profundo pela metafísica, atuava como aliada e confidente. Clara não tentava justificar cientificamente. Ela olhava nos olhos de Elias e via uma alma em busca de libertação, uma conversa inacabada que precisava ser ouvida. Ele não está doente, Sofia, disse-lhe Clara uma tarde. Ele está lembrando, e o que a alma não resolve, ela traz de volta. No meio da alternância natural de emoções daquele período, entre a busca desesperada por lógica e a aceitação tímida do mistério, houve uma breve ternura fugaz.
Uma noite, Elias, que havia passado o dia em silêncio estudando o mapa, correu para os braços da mãe. Ele a abraçou com a força desesperada de quem está prestes a se afogar. Eu não quero ir, mamãe. Eu só quero ficar com você. Naquele momento, ele era apenas Elias, confuso consigo mesmo, assustado com o peso da memória que carregava. E Sofia sentiu um amor protetor que era mais forte do que qualquer medo do sobrenatural. Ela o apertou, sentindo-se protetora e culpada, prometendo que jamais o deixaria, mesmo que a promessa tivesse que ser feita a uma alma de 6 anos que carregava a bagagem de milênios. A descida final do ato veio quando Sofia, examinando os desenhos que Elias havia deixado no consultório, notou um detalhe que o Dr. Mauro ignorou. Em um canto da folha com os símbolos arcaicos, Elias havia desenhado um pequeno traço, um círculo quebrado. Era um símbolo simples. Depois de uma pesquisa exaustiva na biblioteca da escola, Sofia descobriu que o padrão estava associado a um anel, um tipo de selo usado por escribas no Antigo Egito, marcando a passagem para uma nova vida. Este era o detalhe inquietante que convidava a continuar a busca. Um pequeno símbolo, perdido no meio do proto-hebraico, insinuando uma conexão com a corte que precedeu o Êxodo. Sofia entendeu que a história não era apenas sobre um líder, mas sobre a dor de quem foi deixado para trás e a necessidade de finalizar um ciclo. A jornada de Elias estava prestes a levá-los para muito além do consultório do cético, em direção a uma verdade histórica que desafiava a própria história. A lógica de Sofia desmoronou. O Dr. Mauro, agindo por um impulso que ele insistia ser de curiosidade profissional e não de crença, enviou anonimamente uma amostra dos símbolos impossíveis de Elias a um colega aposentado, o professor Uribe, um filólogo e arqueólogo que dedicou a vida à linguística comparada de civilizações perdidas. O Dr. Mauro buscava a invalidação, a prova de que tudo não passava de um rabisco fortuito. O que ele recebeu de volta foi a confirmação que serviu de ponto de virada para a história. A resposta do professor Uribe chegou por e-mail, fria e acadêmica, mas portadora de um peso histórico esmagador. O professor confirmou que os símbolos coincidiam com uma obscura teoria do século XIX sobre um proto-hebraico jamais comprovado, um dialeto que teria existido antes da formalização da escrita do Êxodo. Uribe o descreveu como uma impressão digital linguística, que por décadas foi considerada uma lenda entre os estudiosos. A dúvida racional de Sofia deu lugar a uma busca emocional desesperada, um turbilhão que agitava sua alma de mãe e de historiadora. O primeiro ápice do carrossel de emoções atingiu Sofia com o choque da confirmação científica, uma súbita esperança e quase euforia. Se a ciência estava provando o impossível, talvez Elias não estivesse doente. Talvez fosse um milagre, uma revelação. Ela sentiu um fascínio perturbador, como se tivesse encontrado a porta secreta de um passado profundo. Seu filho era, de fato, portador de uma memória ancestral, um líder de um tempo esquecido. Mas essa euforia seria rapidamente substituída por uma profunda tristeza e empatia. A nova prova, o evento visual marcante que quebrou de vez a resistência de Sofia, veio com uma foto anexa ao relatório do professor Uribe. Era uma imagem desbotada, granulada, de uma escavação no deserto, uma nascente quase esquecida, escondida por uma formação rochosa de aparência muito peculiar, quase como uma mão espalmada no solo seco. O professor apenas mencionou que a inscrição do proto-hebraico estava vagamente ligada a essa região. Quando Sofia mostrou a foto a Elias, ele estava desenhando em sua pequena mesa, absorto em seu mundo. O menino olhou para a imagem e a caneta rolou de seus dedos.
A reação de Elias não foi de reconhecimento intelectual, mas de um desabamento físico e emocional. Ele desabou em pranto incontrolável. Não era o choro agudo e egoísta de uma criança que perde um brinquedo. Era um som gutural, um lamento profundo, com a rouquidão de quem chora por um sofrimento que se estende por séculos. A dor era tangível e invadiu o pequeno quarto como uma nuvem escura. Eles estavam com sede, tanta sede. Ele soluçava, agarrado à camisa de Sofia. As lágrimas escorriam por seu rosto infantil, mas a voz tremia com a culpa de um adulto. Eu não consegui salvá-los todos. O calor, o sol os queimava. A dor não era de Elias, mas de Moshe. Aquele sofrimento era a força que se opunha a ele, a culpa ancestral que o havia trazido de volta. Sofia abraçou o filho com uma força desesperada, tentando absorver aquela dor que não era dela. O coração dela batia acelerado, mas não de medo. Era de uma profunda e avassaladora empatia. Ela não estava mais protegendo Elias de uma doença, mas confortando uma alma milenar por uma falha que o tempo não permitiu curar. A lógica havia se rompido por completo. Não se tratava mais de ceticismo, mas de humanidade. A alternância natural de emoções se solidificou na crença de Sofia de que seu filho era portador de uma memória não resolvida, de uma culpa que precisava de perdão. Ela sentiu medo de estar perdendo Elias para a história, mas um fascínio ainda maior por estar presenciando um milagre íntimo. O professor Uribe, em uma segunda comunicação, mencionou que a teoria original do proto-hebraico sugeria que ele era usado em lamentos e textos de confissão. A dor de Elias, portanto, não era apenas o trauma da travessia. Era o peso da liderança, o sacrifício exigido para garantir a liberdade de seu povo e o alto preço emocional que ele pagou. A busca racional se transformou em busca espiritual e emocional. Sofia compreendeu que o único rio que Elias realmente precisava cruzar agora era o rio de sua própria dor. Ela tinha que encontrar uma forma de fechar o ciclo que a história e o tempo haviam deixado aberto, preparando-se para o momento de maior tensão emocional. O momento de maior tensão emocional não se daria em um confronto de ideias, mas em um encontro silencioso com o tempo. Sofia compreendeu que não podia mais lutar contra a memória. Ela precisava acompanhá-la até o fim, oferecendo a aceitação de que a alma cansada de Elias, Moshe, necessitava. Em um ato de fé que desafiava toda a sua formação racional, ela planejou a viagem. Ela não o levaria ao deserto do Sinai que ele havia traçado no mapa, mas a um lugar onde o passado pudesse ser tocado, uma exposição sobre o novo reino egípcio, montada em um museu no Rio de Janeiro. A sala do museu era vasta e solene. A luz, baixa e indireta, criava longas sombras que alongavam as colunas e as réplicas de artefatos, conferindo ao ambiente um peso de milênios. O ar-condicionado mantinha a temperatura baixa, mas para Sofia, o frio parecia vir da própria história, um ar que havia sido selado com os faraós. O Dr. Mauro, que havia insistido em acompanhá-los, mantinha uma distância respeitosa, agindo como o observador cético. Elias, a pessoa no centro da experiência, caminhava pelo salão em silêncio, sem o entusiasmo comum de uma criança em um lugar novo. Ele passava por bustos de faraós e vitrines de cerâmica, mas seu olhar estava fixo em um ponto invisível no horizonte da sala. A cena sensorial atingiu seu pico quando Elias parou. Diante dele, sob a proteção de um vidro temperado, estava a réplica de um sarcófago da 19ª dinastia, um objeto maciço de granito escuro, decorado com hieróglifos que contavam a jornada dos mortos. O silêncio opressor se instalou, quase auditivo. Não havia outros visitantes naquele setor, e o ruído da cidade parecia ter sido sugado para fora das paredes de pedra do museu. A luz tênue ao redor do menino pareceu diminuir ainda mais, transformando-se em um foco estreito de sombra e contemplação.
Foi então que ocorreu a súbita e perceptível descida de temperatura. Uma onda de frio que fez Sofia se arrepiar e o Dr. Mauro, o homem da razão, esfregar os braços desconfortavelmente. O olhar de Elias perdeu o foco do presente. Ele não estava mais no Rio de Janeiro. Sua postura mudou. O corpo pequeno ganhou uma rigidez e uma dignidade que lembravam o peso do granito à sua frente. Ele não falou sobre o Nilo ou a travessia. Ele falou em uma língua que Sofia, apesar de não entender as palavras, era um fluxo rápido e gutural de proto-hebraico, compreendeu em sua essência. Era uma confissão angustiada, um lamento profundo. Com a voz grave, cheia de pesar e redenção, Elias Moshe proferiu uma série de frases lentas e carregadas de dor, um peso que fazia sua testa franzir como a de um ancião. Ele falou sobre um sacrifício necessário, sobre ter tido que tomar decisões cruéis, sobre uma traição exigida para garantir a liberdade de seu povo e, finalmente, sobre o preço de ter que olhar nos olhos dos que ele não conseguiu salvar. A força que se opunha a ele era a culpa, o trauma da liderança. O momento de catarse veio com a liberação emocional. As emoções chegaram ao ápice. Elias, com a cabeça baixa diante da réplica do sarcófago, parecia encolher sob o peso da história. O Dr. Mauro, o cético, observava, paralisado, incapaz de oferecer um diagnóstico para aquela dor ancestral que preenchia o ar. Seu ceticismo não foi derrubado por um milagre, mas silenciado pela humanidade do sofrimento. Sofia estendeu a mão. Não havia medo, apenas uma profunda aceitação. Ela tocou suavemente o ombro do filho, um pequeno gesto no meio da vastidão daquela sala escura. O toque não era de mãe para filho, mas de alguém que oferece aceitação e perdão a uma alma cansada que havia buscado conforto por milênios. Naquele toque, o conflito interno entre fé e razão, entre medo e aceitação, se resolveu. A tensão atingiu o pico quando os seguranças do museu se aproximaram, alertados por algo que parecia um distúrbio. Eles hesitaram, paralisados na soleira do salão, incapazes de quebrar a atmosfera de profunda tristeza e revelação que envolvia o menino. O segredo inquestionável era este: a dor da liderança é um fardo que nem a morte consegue aliviar. Elias havia retornado apenas para chorar e ser perdoado. Com o toque da mãe, a rigidez do corpo de Elias se desfez. Ele piscou, os olhos confusos, e olhou para o sarcófago sem reconhecê-lo. Que bom que você está aqui, mamãe. Esse lugar é muito frio. A alma antiga havia se retirado, deixando para trás apenas a criança. O momento de maior tensão emocional terminava com a liberação da culpa. O caminho para a resolução estava aberto. A resolução veio com o alívio e a quietude. Após o incidente no museu, o mundo interior de Elias, a pessoa no centro da experiência, começou a se reorganizar. As lembranças de Moshe esvaíram-se dele, não de forma abrupta e dolorosa, mas como uma névoa que se dissolve suavemente ao amanhecer. Ele voltou a ser o menino de 6 anos. Sorridente, interessado em desenhos animados e na terra molhada do jardim. A única diferença era uma profundidade inexplicável em seu olhar, um vestígio de sabedoria silenciosa, como se sua alma tivesse acabado de retornar de uma viagem muito longa e complexa. O Dr. Mauro, a força que se opõe, recebeu o laudo completo do professor Uribe sobre o dialeto proto-hebraico. Ele estava silenciado. O ceticismo não foi destruído, mas foi permanentemente fissurado, incapaz de encaixar a experiência de Elias na grade fria da ciência. O Dr. Mauro continuou o acompanhamento, agora com uma humildade profissional inesperada, reconhecendo que a mente humana guardava câmaras que a psicologia moderna ainda não conseguia mapear.
A única coisa que ele podia registrar era que o sofrimento de Elias havia cessado após o evento de catarse no museu, o que para ele era um tipo de cura inexplicável. Elias encontrou a paz emocional. Seu conflito interno, a dor da culpa ancestral, havia sido resolvido através do choro e do perdão materno. O fechamento emocional estava completo. Ele não precisava mais do rio, não precisava mais cruzar. A passagem havia sido finalizada com a aceitação incondicional da mãe, que o havia visto como ele era, e não como ele deveria ser. A história, porém, guardava um último aceno para a realidade exterior. Anos depois, o professor Uribe confirmaria a existência do dialeto perdido graças a uma inscrição recém-descoberta no Sinai, uma pequena placa com uma única frase traduzida. A descoberta abalou os círculos acadêmicos, provando que a lenda do século XIX era, de fato, história. A frase na placa era simples, mas carregada de significado, a nota final que a memória de Moshe havia deixado para o mundo. O líder chorou pela sede dos seus, mas seguiu adiante. E narrativa termina com o duplo fechamento. O fechamento emocional veio para Sofia e Elias, que encontraram paz e uma nova dimensão em seu amor. O menino continuou a crescer, mas com a quietude de quem viveu mais de uma vida. O fechamento reflexivo é deixado ao ouvinte. O narrador conclui com um toque poético e ambíguo, evocando melancolia e esperança. A alma de Elias não voltou para decifrar uma língua, nem para provar uma teoria. Ela voltou para chorar uma dor que o tempo, com toda a sua passagem, não permitiu curar. A pergunta que permanece, pairando no silêncio que se segue, é esta: seria a reencarnação apenas a chance que a alma tem de voltar para resolver um lamento esquecido, para finalmente pedir desculpas ou para aceitar um perdão que a vida anterior não pôde alcançar? O mistério não está no que Elias viu, mas no amor que o fez voltar. E se o preço da liberdade é um choro que dura milênios, o que faríamos para aliviar a sede de uma alma cansada?